num cristão, nem que seja só mesmo nas vestes dele, não estou, qualquer satanista testemunha isto. E os próprios anjos testemunham isto. Ninguém é permitido, nem o próprio anjo de Lúcifer é permitido tocar as vestes de um santo, de um homem consagrado a Deus. Não pode, sem a permissão de Deus. Nesse mesmo grande conflito, eu podia ver a presença de um anjo de Deus afugentar 10, 20, mais do que isso. Só mesmo a presença de um afugentava muitos que eram nós. E nessa questão, eu poderia sempre me interrogar: por que quando este aparece e estes somem? Se eles, quando eles estão em pé, os dois anjos, não vê-se nenhuma diferença. Se não tiveram a fazer nenhuma atividade, só mesmo em pé, não se vê nenhuma diferença entre anjos de Deus e anjos caídos. Todos têm a mesma luz, a mesma estatura. Não se vê nenhuma diferença. A diferença que se vê é através das suas atividades. Uns para o mal e outros para o bem do ser humano. E o campo de batalha entre o bem e o mal só consistia na mente humana, em ter o domínio da vontade humana. A mente humana. Todos os meios que Satanás utiliza é só para ter o domínio da mente humana. E sempre que eu via nesses aspectos, primeiro, o homem, nas suas escolhas, nesse conflito, não é questão de poder, conforme às vezes mostra-se nos filmes, não é realidade. O conflito só existe quando o ser humano, o homem, escolhe por sua própria livre, espontânea vontade ser de Deus, Deus age e diz: este é meu voluntariamente, porque ele decidiu me escolher. Então ele aparece para proteger este indivíduo. E por sua vez também, quando o homem por si mesmo escolhe ser não de Deus, mas desobedecer a Deus, os anjos aparecem e clamam que este é nosso por sua espontânea vontade. E as orações de intercessão têm a seguinte função: quando um santo vai orando a favor de um ser humano, os anjos de Deus e os anjos do mal começam a cobrir esse ser humano, e por causa da oração de um ser humano semelhante de carne, começa a clamar a Deus. Então Deus aparece não pelo pedido deste indivíduo que está aqui, mas pelo pedido daquele que está ali, que tem a mesma semelhança, a mesma luta, aparece para acudir este homem. Deus, então, anjo de Deus aparece dizendo que este está a pedir socorro. E eu apareci porque o seu irmão está a clamar para que eu possa o libertar. E a escolha também depende do próprio indivíduo. Quando ele decide ser livre, então Deus o liberta. Mas quando ele diz que não quer, então também Deus não pode fazer nada. A luta é esta. E nesta mesma luta, neste mesmo conhecimento que tinha, e neste mesmo combate, eu me perguntava dentro de mim, na realidade, quem eu sou? Na realidade, para onde eu vou? Porque eu via todos aqueles que faziam pacto, não importa quem é, presidente de repúblicas, reis de reinos, em todos os aspectos da vida, eu via todos a submeter-se a Lúcifer. E eu via pessoas que eram queimadas, que eram massacradas, porque desejavam sair deste pacto. Desejavam sair por si mesmos, e eles eram matados. Quem matava eram os próprios anjos. Quando o pacto é superior, então quem ataca são os próprios anjos mesmo. Eles assim mesmo matam, massacram. Às vezes matam este indivíduo, se é presidente, eles matam este mesmo presidente, e anjo próprio se personifica em forma deste ser humano, como presidente ou alguém de cargo, até certo momento. Este mesmo ser esse mesmo anjo se personifica para cuidar deste
desta nação, eles vão controlando, enquanto aquele já foi enterrado. Neste grande conflito, eu testemunhei a morte de muitos cristãos, porque eu participava e fazia também disto. Tanto em nações em que era proibido a religião verdadeira, proibido citar o nome de Deus, nós também lá estávamos para massacrar. Eu testemunhava todas essas coisas. Eu tinha que ver isso para que um dia pudesse escrever, não para Deus, mas para que as pessoas sigam a Lúcifer. Nesta mesma luta, no grande conflito, eu podia testemunhar e eu queria conhecer qual é a origem, onde eu saí, para onde vou, quem eu sou, qual é a razão da minha existência. Eu perguntava aos companheiros, indagando a eles. Nesse caso estava a referir os anjos que sempre andavam comigo, estavam sempre em minha companhia. Uma coisa que eles não gostam é quando o ser humano procura a verdade. Eles não gostam, torna-se incômodo. Eu procurava saber qual é a realidade, a verdade existente. Quem é o príncipe do outro lado? Quem é aquele que tem o poder superior ao nosso soberano? Todos nós temos que submeter a ele. E nós temos que chamar sempre de soberano todos os títulos que os cristãos dão a Jesus. Então os satanistas dão mesmo também esse mesmo título a Lúcifer, sem nenhum erro. Nesta mesma luta, eu procurava saber qual é a realidade. Em uma missão, numa missão para destruir e visitar um casal missionário que estava num dos bairros. Nessa de ir ao encontro deles, logo, só nos aproximávamos, este anjo, eu era levado assim da seguinte forma: em qualquer lugar onde quero que eu vá, basta se tivéssemos assim, era uma transfiguração, era levado, transportado pelos anjos. Se eu quisesse que ir numa outra cidade e eles tinham que me cumprir, eles me levavam, eu sumia do meio das pessoas em que eu estava e aparecia em outro lugar. Nesta mesma missão, ao ir ao encontro desta mesma pessoa, só que nós víamos a casa toda ela iluminada e por cima da casa um ser brilhante, muito excelente, que eu não poderia suportar de ver naquela claridade. Nem os anjos que estavam comigo também foram obrigados a regressar. E eu perguntei dentro de mim, quem é aquele? Depois perguntei também a ele, quem é aquele? Eles responderam que aquele é o nosso maior inimigo. É proibido citar, no mundo em que estava, era proibido citar o nome de Jesus Cristo. Categoricamente proibido citar o nome de Jesus Cristo. E eu cresci, fui ensinado a nunca me tornar amigo dos adventistas do sétimo dia. Mas eu poderia compartilhar com os adventistas no sétimo dia. Poderia ser amigo dos adventistas no sétimo dia e inimigo dos adventistas do sétimo dia, que são fiéis a Deus, que obedecem. E eu poderia, por intermédio dos adventistas no sétimo dia, transmitir o conhecimento para que por sua vez tornasse uma confusão dentro das suas igrejas. Nesta luta, eu procurava saber sempre, e um pensamento que sempre me incomodava: eu quero ser liberto, mas eu sabia, se eu procurar sair, eu serei morto, serei um cadáver. Mas onde? Eu queria uma liberdade dentro de mim, mas só que não existia liberdade. Eu sabia que não tem ninguém que poderia me libertar. Então, neste mesmo ser, numa loja em que meu irmão estava lá a atender nesta altura, isso em 2008, aproximadamente no mês de junho, aparece um missionário adventista do sétimo dia chamado Bem-vindo Hilário Ventura. Até agora ele é adventista do sétimo dia da igreja do São Bizanga, um dos municípios da província de Luanda. Este aparece a primeira vez, fala da vida que eu vivo.
ele começou a falar da minha vida. Eu não estava a gostar, mas como questão de ética ele estava ali, ele falava. Não lhe liguei, não lhe dei atenção. Apareceu o segundo dia, o mesmo horário, depois do serviço dele, apareceu dizendo as mesmas coisas, dizendo de Jesus Cristo, de um tal chamado Jesus Cristo, que ele mesmo falava e incentivava muito, que ele é a liberdade. Ele dá força e dá poder, e tem poder para libertar todos aqueles que têm que têm desejo de serem libertos das garras de Satanás e de Lúcifer, conforme ele lá chamado. Apareci, o terceiro dia eu estava muito aborrecido com ele. Eu queria que meus amigos aparecessem para incentivar na realidade e mostrar quem eu sou diante deste homem, que eu não sou uma pessoa normal e eu não quero mais saber deste Jesus pelo qual ele está aí a referir. Só que desta vez ele aparece e transmite-me a mensagem e eu estava atento do que ele estava a falar. Ao sair de lá, numa noite, os feiticeiros e todos aqueles que fazem pacto, ele não tem paz e eles não dormem. A noite é para cumprir a missão. A noite é para reuniões, é para o culto, é para reunião, é para encontros no mundo. E nesta mesma noite, eu estava deitado no meu berço e de repente eu via uma claridade, e esta claridade cada vez começou a aumentar, e o que estava ao meu redor, estou a referir, os meus anjos da guarda que estavam sempre comigo em minha companhia, sumiram. Foram obrigados a sair da presença daquele que estava aí em pé. E eu fiquei paralisado nesse aspecto, hipnotizado. Todo o processo que nós fazíamos na pessoa normal era paralisado, todos os membros, para ele não se mexer, mas todavia não era mexido na mente. É paralisado todos os membros do corpo, mas menos a tua mente. Ele paralisou-me, todos os meus membros não poderia se mexer, nem mexer os meus olhos, mas simplesmente só na minha mente. Eu vi este ser tão iluminado, tão brilhante. Eu conheci Lúcifer, eu vi Lúcifer, mas só que essa claridade e este ser era muito diferente, muito excelente. Eu fiquei apaixonado só pela presença deste ser. Fiquei alegre, fiquei admirado com quem é este? Eu fazia a pergunta dentro da minha mente, porque não poderia mexer os meus membros. Eu comecei a fazer tantas perguntas a ele. Você sabe quem eu sou? Por que você me apareceu? Quem és tu? Todas essas perguntas, ele calmamente, com uma natureza tão mansa e humilde, como nenhum outro ser que eu conheci até aquele momento, nunca vi semelhante àquele. Ele ficou tão calmo, fiz todas as perguntas que estavam na minha mente e ele começou a responder. Disse-me: primeira coisa, eu te criei para algo melhor. Este é meu sonho, escrever um livro com este tema. Deus me criou para algo melhor. E ele disse-me: tenha paz. São as palavras que vinham como um poder. Parece que foi retirado toda a escama, todo o coração frio e escuro foi retirado. E em mim veio paz que eu nunca tive desde a minha inocência. Eu adquiri paz. Eu senti a presença de alguém que tem que preencher o vazio da minha alma, que é a minha necessidade. Que eles mesmos tiram a necessidade do ser humano para dar-lhe o querer. A necessidade do ser humano é Cristo. É retirado essa necessidade e posto lá o querer, os desejos que são insatisfeitos pelos seus meios e métodos. Ele começou a falar comigo. Ele começou a dizer que eu te criei para algo melhor. Eu sou aquele pelo qual você veio a combater. Eu sou aquele pelo qual eu permiti com que você matasse todos os meus servos, para que você mesmo, por si mesmo, testemunhasse quem eu sou. Você matou fulano de tal, você matou isso. Ele começou a detalhar-me. Eu disse sim, na realidade assim eu fiz.
Ele começou a contar-me a história da redenção, começando próprio da história que eu já conhecia, mas contado de uma outra forma. Ele estava me contando de uma maneira correta. A história da redenção. Como é que Lúcifer caiu? Antes de Lúcifer cair, como é que ele caiu? Os mesmos sentimentos, tudo. Eu sabia dessas coisas e ele estava me fazendo lembrar de tudo isso. Ele disse: do outro lado, eu não vou falar porque você testemunha da vida que você vive, mas eu vou falar quem eu sou. Contou minha história toda, até o momento que ele morre na cruz, e ele mostrou-me as suas mãos. Eu sou aquele que veio para te libertar. Eu apareci porque você pediu com que eu aparecesse. Você quer liberdade, eu sou a liberdade. Você quer salvação, eu sou a salvação. Você quer um caminho a seguir, eu sou esse caminho. Eu sou a vida. Você quer ter vida? Foi um ser que suas palavras eram encantadoras e ele não obriga ninguém. Era uma pessoa com liberdade de escolha. Eu vi que ele deu a liberdade de escolha. A primeira opção que eu vi nele era um iniciante. Alguém onisciente. Onisciente, Lúcifer ele não é. E onisciente só tinha que ter alguém superior. Eu via porque ele pensava, ele lia, respondia as minhas perguntas que estavam na minha mente. E ele falava exatamente daquilo que eu necessitava. Eu disse que este é o verdadeiro Deus, a quem eu venho combater. Foi uma conversa longa, aproximadamente 5 ou 4 horas, em conversa com o grande mestre. No final ele disse-me: você quer seguir? Eu prostrei-me de joelho diante dele e eu disse: Senhor, a partir de hoje estou-me posto da minha vida, mas libertai-me daqueles que são superiores a mim. O Senhor conhece. Tome-me como sua propriedade. E ele deu-me a decisão. Eu neste mundo não te darei o que te foram prometido por outro lado. Eu não te darei a riqueza, eu não te darei o que eles desejam te dar, mas eu tenho para te dar a vida eterna. Eu te prometo, não neste mundo. Neste mundo você vai ter que sofrer. O que você fez, você vai ter que passar por mesmo. Mas eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares pelo meu nome. Eu estarei presente. Eu sou contigo. Não temas, eu vou te acompanhar. E eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares. Ele contou-me da vida, de que não escolheste coisa vã, mas escolheste a vida eterna. Você vai viver eternamente comigo. Neste mundo você vai passar por vales e vicissitudes para testemunhar uma realidade quem você era e quem agora você é. Vais testemunhar do meu nome em todos os lugares em que eu te mandar para você ir e você irás. Ele contou-me a história dos mundos não caídos e das pessoas que lá vivem eternamente, enquanto eu estou prometido a viver aqui neste mundo e teria o privilégio de viajar em todos os países sem pagar nada, viveria no país em que eu desejava, na capital em que eu desejava. Ele me prometeu a vida eterna, em viajar nos mundos não caídos, e teria um privilégio superior. Contou-me esta história e eu prostrei-me e ajoelhei. Por amor, eu disse: quero te seguir por amor e eu quero sofrer por ti. Entreguei a minha vida a ele. A partir daquele momento em diante, depois de alguns dias, aparece o próprio anjo. Aparece o anjo Asbad, que era o meu conselheiro no outro mundo, dizendo: você traíste a nossa pátria. Você foste traidor. Mas mesmo assim, o mestre ainda quer te receber. Quer que você renuncie o mestre que você aceitou. Eu disse naquele momento, foi uma conversa em que todas as coisas do quarto, todo o temperamento, as coisas já não estavam mesmo bem. Era uma área muito quente naquele momento. Eu disse: eu tenho alguém superior a quem eu escolhi de momento. Eu penso que
de tanta conversa, eu disse simplesmente, em nome de Jesus Cristo, a quem eu escolhi, e Ele me prometeu ter a vida eterna, aquele que me ama com amor eterno e com amorável benignidade me tem atraído. Eu o aceitei por amor e eu quero sofrer por Ele. Vai e diga a Ele que eu já não quero servir, mas quero ser servo do Senhor. Ele sumiu. Quando eu disse em nome de Jesus Cristo, ele sumiu. Passa tempo, aparece o próprio Lúcifer. Aparece mesmo o próprio Lúcifer dizendo: filho, eu ainda não te abandonei. Ele não é amigo de ninguém. Ele não é amigo dos próprios companheiros. Ele não é amigo de ninguém. Ele finge de ser amigo, mas ele não é amigo de ninguém. Ele escraviza. E ele escraviza, ele engana as pessoas. Ele me apareceu com o mesmo engano. Eu já sabia quem ele era. Eu já sabia o que ele faz. E não tinha nada, nenhum argumento para me convencer novamente. Eu disse simplesmente: eu tenho um novo Senhor e a Ele eu servirei. As únicas palavras que ele disse: então não viverás, você morrerás. E vais sofrer. Verás como é sofrer. Ele foi-se embora, pedindo, eu disse em nome de Jesus Cristo, clamando auxílio, e ele foi-se embora. Dali em diante, foi sofrimento. Começou as crises, que no outro lado eu não sabia, mas agora comecei a tomar. A partir, meu pai começou a retirar tudo que ele tinha, foi retirar tudo que ele tinha. Todas as pessoas que me apoiavam, que tinha na família, começou a retirar tudo para me ver na miséria. Mas eu sabia que Deus me prometeu que estaria comigo todos os momentos. Eu comecei a clamar a Ele. E eu testemunho em muitos lugares. Ok. Sim. Eu testemunho em muitos lugares nas igrejas, em nome de Jesus Cristo. E muitos que lá também fazem parte do pacto se convertem e entregam as suas vidas a Jesus. De agora em diante, eu sou missionário de Cristo. É meu sonho ser um escritor e pastor ao mesmo tempo.